você que nos acompanha. Esse é o Vivi e Aprendi Podcast, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Estamos indo para o episódio de número 21. E o meu convidado de hoje é o Fernando Freitas, uma pessoa pela qual eu tenho muito carinho. Sempre conheci ele de vista, pelo trabalho dele como jornalista, mas faz um tempo aí, recentemente, não faz tanto tempo assim, eu comecei a conhecer um pouco mais o Fernando. E me surpreendi ao conhecer o currículo dele, porque o Fernando é jornalista, é formado em publicidade e propaganda, é formado em filosofia, é literalmente um palhaço, não porque ele é engraçado, mas porque ele é formado numa escola de circo mesmo, como palhaço. Além disso, ele é especialista em psicologia e terapia transpessoal. Ele é pós-graduado em yoga e yoga do riso. E tem mais um currículo aí que iria meio episódio pra gente falar. O Fernando, além disso tudo, ele é escritor. Ele já publicou 2 livros, estão aqui os 2 livros, a gente vai falar um pouquinho sobre eles também. E está indo para o seu 3º livro, que é A Dose de Riso. E o Fernando, ele já viajou o mundo inteiro como jornalista, conhece mais de 30 países, só que tem uma viagem que o Fernando gosta de fazer especialmente, que é a viagem para o mundo interior. Então ele tem uma inquietude em saber os porquês, em saber, né, o livro dele, por que eu existo, o que me falta. Então essas perguntas profundas que a gente gosta de falar aqui no Vivi e Aprendi. Fernando, obrigada por ter vindo ao Vivi e Aprendi. Você que é uma das pessoas que soube desse projeto antes dele nascer. Estou muito feliz de te receber aqui. Prazer é todo meu, honrado por tudo que você falou e por ter ajudado, de certa forma, também na concepção do projeto e por essa parceria tão legal que a gente está firmando nos últimos meses, né? A Dani, para quem não sabe, eu vou lançar o livro, né, A Dose de Riso, mas a Dani, ela é minha palestrante oficial. A gente vai falar para jovens sobre depressão e outros assuntos, e quem está encarregada de falar aos presentes não sou eu, o autor do livro, mas quem vai dar a honra da palestra é a Dani. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar os livros, especificamente esse, e um pouquinho mais de falar o que eu vivi. E sei lá se aprendi. Fernando, mas eu quero que fique bem claro que você não está aqui por conta disso aqui. Ah, então tá bom. Você não está aqui por conta desse convite de eu ser palestrante do teu evento, não é? Eu estou no arquivo confidencial. Você está no arquivo confidencial, porque realmente todas as pessoas que vêm aqui no episódio é porque tem alguma mensagem, a sua vida traz alguma mensagem. E eu fiquei muito curiosa para saber quem é o Fernando, por que o Fernando tem essa busca espiritual. Tem uma história que você relata aqui no livro, que eu vou te perguntar, que tá bem no prefácio aqui, bem no início. Isso, que já forte, sabe, que forte, né? que é uma questão mais espiritual. Eu quero saber esses pormenores. Então me conta primeiro, vamos lá. Eu sou a que menos fala aqui nesse podcast, então eu já tô falando demais, eu acho, nesse episódio. Vamos trocar. Me conta assim um pouquinho, quem é o Fernando? Onde que o Fernando nasceu? De onde o Fernando surgiu? E por que o Fernando buscou isso aqui? Psicologia transpessoal, yoga. Quem que é esse Fernando? Fernando nasceu em Tubarão, em 76. Sou o filho mais velho. Tenho uma irmã que é 2 anos mais nova do que eu, que é farmacêutica e reside em Florianópolis. O meu irmão mais novo, caçula, ele acabou de falecer há poucos dias, o Felipe Freitas. Ele era seminarista, tinha 36 anos e estudava para ser padre. Característica minha, da minha irmã, do meu pai e do meu irmão que faleceu, uma família muito risonha. Uma família, apesar de ser, de certa forma, respondona, aquela coisa assim, muito reativa. Sabe o que é reativa? Falou, levou, aquela coisa assim, mas muito alegre. Então, uma característica minha, do meu irmão, da minha irmã, dos meus pais, é transmitir alegria. E assim como vocês, como profissional da área odontológica, dizem que o sorriso, né, é um cartão de visitas, então uma característica de nossa família é ter o sorriso sempre, seja através da música, nos nossos encontros de família, desde pequeno, sempre que nos encontrávamos nas casas dos nossos tios,
enfim, sempre foi assim. E eu sempre achei estranho, depois que eu fiquei mais velho, não vou dizer que eu cresci, mas que eu fiquei mais velho, de observar que não era assim em todos os lugares. É uma coisa que me estranhou muito. O que me abria portas, às vezes, ou em muitos locais, era tido como ofensa, no sentido de que, tá me tirando? Tá rindo da minha cara? Não, eu sou assim alegre. E eu percebi, quando entrei no mercado de trabalho, aí, no final da década de 90, por ali, que o mesmo que abria as portas, esse jeito de sorrir, também era o que às vezes dificultava, né? Mas entre prós e contras, o sorriso sempre foi uma característica de nossa família. Então, o Fernando, há alguns anos atrás, tentou entender o que era esse sorriso. Por isso, dessa busca que você fala, da psicologia transpessoal, que é o quarto ramo dentro da psicologia, que tenta abarcar. Não é excluir qualquer linha de pensamento da psicologia, mas tentar trazer todas por um conjunto, e aí entender o ser humano como um ser holístico, que respeita todas as possibilidades de estudo. E por isso que entra aí a astrologia, entram as constelações familiares, enfim, N possibilidades, né? O yoga. Então, tudo que estuda o bem-estar do ser humano pode ser discutido, sim, na psicologia transpessoal. E aí foi uma especialização, 2 anos, depois mais 2 anos e pouco de uma pós-graduação nessa área para entender a psicologia transpessoal. Você falou do palhaço. Quando me chamam de palhaço, eu fico todo bobo, né? Todo orgulhoso. Eu digo assim, de carteirinha, e puxo a carteirinha e mostro. Porque eu fiz uma imersão, eu entrei numa prova, vamos dizer, num concurso, enfim, e passei num vestibular para entrar na primeira escola de palhaços de Santa Catarina em 2015. E eu morei 6 meses dentro de um circo. Olha! Então, eu sou formado como palhaço. Realmente, a escola da Dona Bilica, que fica em Florianópolis. Eu ganhei uma bolsa de estudos da Funarte, que dava direito, da Fundação Nacional de Cultura, que dava direito a 50% de estudos. E tu tinha que morar dentro do circo. Então, a gente morava de terça a domingo dentro do circo. E a gente fazia tudo que tem que fazer no circo. Tinha que lavar banheiro. Não, tinha. Tu trabalhava no circo mesmo. Limpar a lona, enfim. E em troca, claro, a gente recebia toda a orientação dos mestres, vamos dizer assim, né? E ali, para entender o que é essa magia, o que a criança, o adulto, enfim, tanto se prende no palhaço e ri quando o palhaço aparece. E o que é o palhaço? Tem gente que tem medo, né? Sim. Tem gente que tem medo. Então, isso aí também a gente estuda. Por quê? Por que bloqueio é esse aí, né? Que trauma é esse? É a mesma situação daquele, Dani, que quando tu chega com um sorriso, né, tá me tirando. Desconfiado, né? Então tem um medo. Ou alguém que foi assustado, né? Ou uma criança que, com aquele... Hoje nós temos os autistas que tu tem que tomar cuidado, tem que falar mais baixo. E aí tu chega com um palhaço que chega estourando balão e tal, assusta. Então tem essas vírgulas, né? Esses pormenores, assim, que podem, de certa forma, traumatizar, e aí tu fica com aquele símbolo do palhaço, e aquele que faz barulho, aquele que... Sim. E o mais interessante de todos, o palhaço é aquele que é o verdadeiro. O palhaço, ele te revela realmente quem tu és. Né? Ele te traz à tona algo, e muita gente não quer revelar. Me fala mais sobre isso. Me fala mais sobre isso. Então, eu vou te falar do meu grande aprendizado no circo. Pode ser? Eu tô curiosa. Primeira aula, isso foi em 2015, gente. Primeira aula... Tinha que idade? 32. 32 anos, fui encarar essa de morar no circo. Porque o que acontece? Eu tinha já minha formação de jornalismo. Tinha acabado a segunda formação em publicidade e propaganda. O jornal estava bem. Para quem não sabe, eu sou proprietário da Folha do Vale. O top de mídia estava andando, voando sozinho. Quase eu não precisava. O top de mídia é da Folha do Vale. Então, assim, a empresa estava legal. Eu tinha uma equipe na época que estava pegando junto e eu conseguia essa liberdade. Então, assim,
financeiramente estava tranquilo. Eu conseguiria, em casa, estava de boa. Eu conseguiria ir morar lá. Então eu vinha, dava uma assistência aqui, hoje está fácil pela internet, naquela época também. Enfim, então ficou fácil e eu queria me entender. Eu queria realmente me entender essa questão do riso. Tá, e conta. Aí vamos lá, vamos lá. Qual é o seu talento? Primeira sessão, para responder aquela pergunta. Primeira sessão, no circo, o mestre, tu senta e ele chama lá os 20 alunos. E vamos lá, cada um. Aí tinha malabarista, quem é que tinha? Tinha sapateado. E eu, qual é o teu talento? Eu falei, eu sei imitar o Silvio Santos. Eu sei imitar o Silvio Santos, é o que eu posso fazer aqui, né? Daí eles assim, tá, então, eu sei imitar o Silvio Santos declamando Manuel Bandeira, o bicho. Conhece essa? Não. Então tá. Oi, vi ontem na imundice do pátio um bicho catando comida entre os detritos. Quando encontrava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, o bicho não era um gato, o bicho não era um rato, o bicho, meu Deus, era um homem. O bicho do Manuel Bandeira. Aí, Dani, foi isso aí que aconteceu. Uma risadinha daqui, outra dali. Aí vamos lá. Eu acho que eu tô agradando. Eu vou continuar. Mestre, assim, Silvio Santos, legal. Oi, tá, legal. Daí eu assim, ontem na rim e não disse do pátio um bicho. K, imitando um gato. Deu pra perceber, né? Aí nisso um já levantou, saiu uma criança que tava assistindo também, balançou a cabeça. E o mestre do circo, o Pepe, pegou e fez assim, com a mão. Eu assim, ai, eu acho que não deu certo. Já sei, vou imitar um fanho. A hora que eu falei isso, o Pepe, o mestre bateu na mesa, foi, para tudo. Daí, sem entender nada que estava acontecendo, assim, esse humor que você está praticando, fazendo aqui, esse pessoal que está rindo aqui, é um humor doentio, é um humor que faz mal, é uma risada que não faz bem. Outro aqui pode estar rindo agora, mas se tem um gago no palco, se tem um fanho no palco, tu estás tirando sarro deles? Tu estás tirando de um problema que essa pessoa tem? Isso é humor? Isso é risada que traz saúde para as pessoas? E eu tinha procurado o circo para entender como o riso pode ajudar as pessoas. E aí, na primeira aula, já levando um fight desse, né? E aí responde, de certa forma, essa tua pergunta. Por que alguns palhaços a pessoa não gosta ou cria um certo asco, né? Porque o palhaço de verdade, ele ri dos seus defeitos, do seu ridículo que tu falou. Então, assim, eu posso rir do meu ridículo. Eu posso falar dos baixinhos. Eu tenho 1,60 m. Então, eu posso falar dos baixinhos. Eu posso ser um palhaço que brinca com os baixinhos. Eu posso dizer que meu cabelo é um cabelo piscina. Mesmo cheio, dá pra ver o fundo. Então, eu posso brincar com o meu ridículo, mas eu não posso ofender um gago. Eu não sou gago, eu não posso ofender. Eu não posso rir de um fanho. Essa foi a primeira lição e assim foram 6 meses de aprendizado para te entender que o riso é coisa séria, que o rir cura. Rir cura. E o livro, esse livro aqui vai falar isso. Mas o riso é muito sério. Respondido? Olha, respondido. E aí, depois, continua a tua carreira como jornalista, sempre buscando. Então, essa história do palhaço, do circo, foi para se entender, foi para entender como o riso poderia curar. E aí veio, então, a história de escrever livros.
Ou isso já foi antes de tu passar pela escola? A caminhada foi paralela, né? Paralela? Foi para se entender também, mas como, por exemplo, o primeiro livro, esse livro aqui é o seu Aloysio Schlickmann, O Visionário que Mudou a Economia e a História de São Ludgero. Um livro que eu falo de empreendedorismo, e eu vivia em 2014, ali, como eu te falei, aquela franca expansão do jornal e top de mídia e tal. E esse livro aqui, se basear no seu Aloysio Schlickmann, que para mim é o rei do plástico. Foi o cara um visionário realmente, que trouxe para São Ludgero uma economia que não existia no sul de Santa Catarina, de certa forma. Sim. Foi um pioneiro na transformação do plástico, né? Ele era proprietário da Copobras e do grupo Incoplast. Então, e deixou um legado muito forte aqui para a região. E aí eu conto essa história, e uma história bem legal. O seu Aloysio, ele tem uma frase, a gente estava comentando aqui, que tudo na vida se conquista ou se consegue quando colocamos em prática a regra dos 4 Ds. Ajuda lá, é determinação, dedicação, disciplina e Deus. Ele sempre falava isso. E aí no livro ele fala disso, né? Onde teve dedicação, determinação, disciplina e Deus na vida do Aloysio Schlickmann. Sim. Poucos anos depois, eu escrevi O Poder da Transformação, que é esse que você está falando, que ele ficou, de certa forma, como um guia para você. Quem está lendo ele faz uma viagem, acompanha essa caminhada, que é uma caminhada que eu fiz ao lado do meu amigo Ezequiel, de Santa Rosa de Lima até a Madre Paulina. 4 dias caminhando e respondendo perguntas existenciais. Quem sou, como quero viver minha vida, o que me falta e como me sinto hoje. Aqui eu já falo um pouquinho dessa passagem pelo... Sim, Fernando, aqui nesse livro você procura responder algumas perguntas, né? Perfeito. Quem sou eu? O que me falta? Algumas perguntas existenciais, assim. E você também faz uma analogia à borboleta. Certo. A formação da borboleta, As fases da borboleta. Da larva. Do casulo. Isso, eu queria que você contasse essa história, essa metáfora da borboleta, porque que foi o animal símbolo que você escolheu nessa caminhada e que grande insight toda essa caminhada, esse livro te trouxe. Vamos lá. Existe um livro chamado que é As Cartas do Caminho Sagrado com os Animais do Poder. Você já ouviu falar? É um baralhinho que tu tira ali e da James Sans, cada animal tem uma energia. Né? E quando eu comecei essa caminhada, eu acho que é legal eu voltar um pouquinho à história, porque que eu cheguei nos Animais do Poder. Eu tive um grande mestre assim, que eu acompanhei durante muitos anos, que se chama Cacá Verá. Se tu tiver a oportunidade de trazer um dia ele aqui, atualmente ele reside em Florianópolis e é o maior escritor indígena, aliás, o primeiro do Brasil. O primeiro índio que escreveu um livro. Olha! Ele é de tradição tapuia, mas foi batizado pelos Tupi-Guaranis. E aí eu tive a honra de, durante muitos anos, mas muitos anos mesmo, ser muito próximo a ele. Ele já veio muitas vezes na minha casa. E aí, agora de um tempo para cá, a gente até que deu uma afastada um do outro. Mas, e aí, tudo que é ligado à natureza, ao xamanismo, sim, me chama a atenção, né? Eu procurei. E aí, dentro desse contexto de xamanismo, eu conheci esse livro dos Animais do Poder, que cada animal, todo animal, ele tem uma característica, um poder e tal. E a borboleta, ela é a transformação nesse baralhinho, ou nesse jogral do mundo animal, ela te traz a transformação. E eu fiz essa caminhada dizendo assim, eu queria que aparecesse um animal do poder. Daí, até o Ezequiel, eu disse assim, poxa, será que não vai aparecer um leão-baio? aí o Zeca viu um gaviãozinho passando, assim, ele disse, gavião, que legal. Daí eu falei pra ele, tá tendo livro, não, tu sabe o que é os animais do poder e tal. Enfim, daí a gente parou pra tomar um café, ou fazer um lanchezinho, sentamos, e naquela época eu tava cheio daquela larvinha no chão, né? Eu assim, vamos, levanta, Zeca, levanta que tem. Caramba! É a borboleta, né? Que era o primeiro estágio dela, antes ela se transformar em borboleta, estava ali. E aí foi muito interessante, e no livro chega a arrepiar, né? Que
durante a caminhada ela foi aparecendo, até que no final, tu visse aqui, uma borboleta pousou no meu ombro e eu caminhei muitos metros ao lado dela, eu peguei ela na mão e ela não voou e ficou no meu dedo e eu ainda fotografei, fiz várias fotos com ela, coloquei de volta e terminei a caminhada e sentei. Quando eu sentei, a gente chegou num ponto para fazer café, tomar café, ela começou a subir em espiral e eu vi várias borboletas, estavam cheias de borboleta ali. E isso foi muito emocionante. Então, assim, eu não vou contar detalhes, né? Sim. Não estraga a graça do livro, mas a borboleta ela tem 4 estágios, né? Que vai desde do casulo ali, né? E aí depois ela vai para primeiro a larva, depois o casulo, depois a própria borboleta, né? Eu esqueci os 4 estágios, peço até perdão, é muita coisa para a cabeça, mas tá no livro O Poder da Transformação, que a gente vai deixar o link aqui descrito para quem quiser. E aí o livro ele dá uma dica de como utilizar essa energia da borboleta também no seu dia a dia, observar, né? Quando ela acontece, quando a energia está estagnada, quando o que está te gestando essa transformação. Enfim, eu acho que era isso, né? Que aí justamente a história da transformação, que a borboleta, quando ela deixa ali a crisálida, né, que ela está pronta para o voo, que é essa parte final, né? Achei aqui, tá até Assim como a borboleta, estamos sempre passando por ciclos de vida. Podemos, por exemplo, estar no estágio do ovo, que simboliza o começo de todas as coisas. O estágio ao qual as ideias nascem, mas ainda estão longe de se materializarem. O estágio da larva é o ponto onde decidimos iniciar essa ideia no mundo físico. Tem o ovinho, depois já tem a larva. O estágio do casulo significa o movimento de internalizar. No começo tu falou assim, que o Fernando ele volta, ele gosta de fazer essas viagens. Isso, a resposta está dentro de ti, para todas as tuas perguntas. Desenvolvendo algum projeto, ideias ou ainda algum aspecto da personalidade. O estágio final da transformação é o abandono da crisálida. É a etapa do nascimento. Crisálida. E aí tu sabe a palavra crisálida, né? As pessoas não se ligam, mas ela vem da palavra crise, né? Olha só, crise, crisálida. E aí, quando estiver em crise, lembra disso, de te recolher, que é uma transformação que tu está passando. Nós tivemos várias crises agora, teve a da pandemia, que foi uma transformação para muita gente. E aí, usa essa crise, essa crisálida para te transformar. É óbvio. É a etapa do nascimento, este último passo que se faz com as borboletas batendo asas. Significa que agora já podemos compartilhar as cores e a alegria da criação com outras pessoas. Isso é do poder da transformação, que tem base no livro, repito, se você quiser também, O Poder dos Animais, né? De James Sams. Sim. E aí passou por essa transformação, mas é uma busca que nunca acaba, né? Nunca acaba essa busca interior, esse autoconhecimento. Sabia que tem uma frase que diz assim, vou chegar nessa frase, mas antes eu quero dizer, para nós católicos, a gente está aqui para viver a alegria de Cristo, ou seja, né, estamos na vida para sermos pessoas felizes. No budismo, por exemplo, ou em outras tradições, dizem ou estudam que nós estamos na Terra para superar ou para fugir ou, de certa forma, se livrar do sofrimento. Então, superar o sofrimento. Bom, se eu não sofro, eu vivo a alegria, ok? Então, existe uma frase que diz que o autoconhecimento leva embora o sofrimento. Olha. O autoconhecimento leva embora o sofrimento. Então, se eu quero ser feliz, se eu quero estar alegre nesse momento aqui, eu tenho que me entender. E às vezes, a gente não quer se entender. A gente não quer dar aquele tempinho para respirar, deixar vir os pensamentos. Por que tem tanta gente que tem como passatempo só ficar aqui no celular ou chega em casa, já liga a televisão e fica vendo qualquer barulho para não se escutar? Ai, não.
Né? E é muito importante você se escutar, você fazer pergunta, você orar. Quando você está orando, você está conversando com Deus. Mas como é que tu escuta Deus? Tu está falando com Ele. Você, Senhor, por favor, me ajuda. Senhor, queria te agradecer e tal coisa. Senhor, mas aí, Senhor, Senhor, olha só, Senhor, tal. Aí o Senhor chega e diz assim, ó, mas fique em silêncio para eu falar contigo um pouquinho, pode ser? Então, Deus fala com a gente através da meditação, que não é relaxamento, que não é tu ligar um podcast, eu vou ligar uma meditação guiada. Isso não existe, gente. Meditação guiada não existe, porque meditação é você se concentrar em alguma coisa. Não existe também o tal do silenciar a mente. Você sabe disso, né? A mente não silencia nunca. Eu já tentei silenciar a mente. Se tu conseguir, tu me avisa, porque não existe nenhum meditador silencia a mente. Aqueles grandes budistas que estão lá, eles não silenciam. Estão repetindo muitos mantras. É uma das formas que tu tem de te conectar. Meditação é tu focar em alguma coisa. Então, por isso que na igreja se diz que tem a contemplação. Que tu olha para o Santíssimo, que tu olha para uma imagem, tu olha para uma vela e tu fica ali. Contemplando. O que eu posso fazer também, e que a maioria dos praticantes do yoga fazem, é respirar. Então, percebe o ar entrando e o ar sair. E aí tu... Ok, eu tô aqui percebendo o ar entrando. Esqueci de pagar um boleto. Ok, depois eu vou ver esse negócio do boleto. O que eu tava fazendo? O ar entrando. Sim, a presença. O ar saindo. Aí daqui a pouco, aí começa a acontecer a mágica. Tu te sente iluminado. Volta a falar novamente na Igreja Católica a presença do Espírito Santo. E aí aquela tua dúvida que tu tinha, se tu deveria fazer aquela viagem ou com aquele dinheiro, ou tu deveria investir em tal coisa, vem para ti a resposta. Aquela dúvida se tu tinha que trocar de emprego, que tu perguntou para Deus, eu acho que eu troco ou não troco? Aí Deus começa a falar contigo, ok, e tu vai perceber certinho o que é a tua mente te sabotando e o que é a presença divina. Isso que é fantástico. E tu faz isso como rotina? Tento fazer dentro do possível. Pelo menos 5 minutos, Dani. 1 minuto. Eu não tenho tempo. Às vezes eu me pego também, não dá. Calma que dá. Sabe como é que eu faço? É que às vezes a gente tá muito agitado. Sim. Quando eu cheguei aqui, o que eu falei pra ti? Peraí, vamos respirar, vamos dar umas risadas. E aí tu pode fazer o yoga do riso. Lá vem ele. O que é o yoga do riso? É só 5 minutinhos ou 3 minutinhos. Hoje eu fiz 5. Hoje eu fiz 5 minutos. Que é tu pegar e... E tu faz isso no espelho ou não? Faz onde quiser. Eu faço às vezes dirigindo o carro. O melhor lugar que tem é tomando banho. Que daí tu passa o sabonete do riso. Aí ao invés de ficar pensando besteira, né? E depois... É uma prática que tu pode fazer 5 minutos. Depois vai 6, 7, até 10 minutos. Aí tu consegue silenciar a mente. Explica tecnicamente, porque eu sempre explica isso aqui. Mas para as pessoas... Eu quero saber se eu respondi a tua pergunta. A outra foi? Foi responder? Tá, vamos lá. Explica tecnicamente qual é o sentido do yoga do riso. Porque talvez as pessoas estão vendo, nossa, mas um sorriso assim forçado, será que isso tem um efeito? Explica um pouquinho sobre isso. Tá bom, vamos lá. A minha busca pelo palhaço no circo foi justamente para responder a pergunta que era, rir é o melhor remédio. E como é que eu vou fazer os outros rirem? Então eu entendi que existe, no começo do podcast a gente já falou, que existe o riso que faz mal, o riso doentio, que é a chacota, que é tu tirar sarro de alguém. Existe o riso benéfico, ok. Mas como é que eu vou fazer para fazer alguém ficar rindo durante 1 hora? Às vezes, né, porque... É difícil, né? E aí, sem contar uma piada que vai ofender, sem falar que a loira é inteligente, né? Não, é complicado. Mas loira é inteligente. Olha só. Bom, então, um médico indiano chamado Dr. Madan Kataria. Lá na Índia, eles têm também um médico de saúde da família, como tem aqui no Brasil, lá também tem. E um médico pediu para ele assim, doutor, rir é o melhor remédio, né? Sim, claro que é. Tá. Então escreve um artigo pra gente sobre isso.
porque rir é o melhor remédio. Ah, que coisa, né? Então, o que ele pegou? Ele pegou toda o que ele tinha ali de evidências tal, e botou em prática. Só que ele assim, sabe de uma coisa? Ao invés de eu só escrever esse artigo, ele escreveu esse artigo, eu vou botar em prática. Ele convidou a esposa dele, que era professora de yoga, dona Madhuri Katari, e ele é Madame Katari. 2 pacientes e foram para uma praça. Ele, a esposa e 2 pacientes. Parece que naquela hora tinha mais um, vem cá tu também, então, enfim. E aí fizeram a primeira sessão de yoga do riso, que era assim, eles contavam piada, como a gente fez agora aqui, e aí um ria, tal, agora é tua vez, olha lá, tá piada, e aí eles riram, e saíram se sentindo muito bem. E prometeram, vamos voltar amanhã às 7 horas de novo, vamos fazer de novo? Vamos, amanhã mais 20 minutos, mais. E assim eles faziam, e começou a chegar gente, Dani. Começou a chegar gente lá em Mumbai, na Índia, 1995. Foi no dia 15 de março de 95 que começou. E assim, foi muito rápido. Em uma semana, já estavam 50 pessoas. E com a mesma rapidez que subiu o número de participantes desse clube do riso, começou a diminuir. Muito rápido. Aí, e o Madame Katari disse, mas estava indo tão bem, o que aconteceu? O doutor Madame Katari, é assim que eu falo para o senhor. Tem um pessoal aí se sentindo ofendido. É que a gente falou daquele cara careca, contando piada de careca, ele não gostou. Nós falamos daquela senhora lá, não sei o que, ela não gostou. É que as piadas estão sendo um pouco ofensivas, tal. Daí vamos parar, né? Tava legal, mas assim, não tá ficando legal. Daí ele pediu assim, por favor, então, vamos fazer assim. Me dá um prazo até amanhã. Amanhã eu trago uma solução para esse problema. E aí ele se debruçou novamente naqueles mesmos estudos que tinham, que falava que o riso curava, que o riso fazia bem, enfim. E aí ele chegou num dado que dizia assim, o nosso cérebro, ele não diferencia algo que é imaginado de algo que é verdadeiro, proporcionando ao organismo os mesmos benefícios. Então, ele adaptou essa mesma colocação médica pro mundo do riso também. Eu vou dar um exemplo para ficar bem claro aqui. Se a gente fechar os olhos e eu disser para você assim, imagina que você está indo para a cozinha da sua casa. Nesse momento, imagina a cozinha da sua casa. Abre a gavetinha da pia. Abriu a gaveta da pia, pega uma faca. Agora vai na fruteira e pega um limão. Todo mundo imaginando que pegou o limão, colocou em cima da pia, corta agora o limão ao meio. Deixa a faquinha ali, pega um limão, um lado e o outro, cada um com uma mão. Agora leva até sua boca, coloca a língua para fora, espreme. O que vocês imaginaram? Já começa, né? Amargo, azedo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Mas eu tô com limão na mão. O nosso cérebro, ele já começou a imaginar o limão e o nosso corpo já começou a reagir ao limão. E aí isso vale para o riso também. Olha que legal. Se eu começar a rir agora aqui... Além de o riso ser contagiante, eu tô dando uma informação pro meu cérebro. Tá tudo bem, cara. Não tem problema nenhum. Né? E aí, assim, às vezes eu tô com dor de cabeça, eu tô ruim, eu tô triste. Então eu começo... Passou a dor de cabeça, passou aquela sensação de mal-estar. E aí o Dr. Madame Katari foi lá e falou isso pro grupo. Pessoal, olha só, eu cheguei com uma solução aqui. Vai ser assim agora. Tá, e como é que a gente vai fazer? A gente vai começar a rir do nada. Mas como? Quer ver como é que vai ser? E assim foi. Só que daí, ele aproveitou a esposa dele, que era professora de yoga, e incutiu algumas técnicas de respiração que a gente chama no yoga de pranayama, que esse
parar um pouquinho para respirar. E também, Madan Kataria, ele tinha feito escola de teatro. Olha que legal, antes de fazer medicina, e aprendeu algumas técnicas e algumas brincadeiras. E aí, para quem entende um pouquinho de reiki, enfim, sabe que as nossas mãos estão a maior quantidade de pontos energéticos do nosso corpo, né? E quando a gente bate as mãos, e algumas brincadeiras do Madan Kataria sugerem isso, que a gente bata as mãos, a gente está energizando as nossas mãos. E aí, quando a gente está batendo as mãos, por isso a gente quer dar parabéns para você batendo palmas. Tá? E parabéns para você. Então, a gente está trazendo essa energia para as mãos. E Madan Kataria sugeriu algumas brincadeiras, sejam elas batendo palmas, sejam elas de brincadeira mesmo, de cunho infantil. Para quê? Para a gente lembrar o nosso espírito infantil, a ludicidade. Então, por isso tem várias brincadeiras. Vamos pentear o cabelo rindo. Vamos escovar o dente rindo. E assim se faz a prática, resumidamente, do yoga do riso. Mesclando respiração, que é uma das práticas do yoga, com brincadeiras. Eu não te falei, mas eu tenho formação também, uma pós-graduação em ludopedagogia, que é pedagogia do brincar, entender por que funciona as brincadeiras com as crianças. Achei importante fazer essa pós também para entender um pouquinho melhor as brincadeiras dentro do yoga do riso. E aí, isso é um pouquinho do que é uma sessão de yoga do riso, que tem meditação, né, que tem relaxamento, depois a meditação. Enfim, eu acho que eu consegui explicar o porquê. Vamos lá. Então, como o nosso cérebro não identifica uma risada verdadeira de uma risada simulada, que é o que tu falou assim, mas eu posso mentir? Pode fingir o riso. Então, tanto é que no inglês tem uma frase que vem do basquete. Olha, tu que gosta do vôlei, que diz que os jogadores de basquete usam muito, me ajuda, tu que é boa em inglês, fake until make finja até que atinja. Como é que é? Mesmo que tu não consiga fazer, então faz de conta que tu acerta no aro, é isso que se fala? Não, vai, então eles falam, me ajuda no inglês, vamos lá, fake until make finja até que atinja. Até conseguir, até fazer. Então, traduzindo para o nosso português, seria finge até que atinge. Então, vamos lá. Tu não tá com vontade de rir agora. Vamos lá. Não, mas tem uma facilidade de olá! Então, é só tão fácil assim. Então, mas assim, eu não tô com vontade de rir. Finge. Eu acho que eu sou uma pessoa sorridente, porque é difícil estar assim de cara amarrado, muito raro. Mas assim, rir essa gargalhada, se soltar a gargalhada, sabe que refletindo que é difícil dar uma gargalhada? Eu achava engraçado antigamente, quando o Leslie nem tinha os filhos, o Leonardo gostava muito de assistir programas de humor, tipo Praça é Nossa, esses programas antigos. E ele ria de dar gargalhada. E eu olhava pra ele assim, mas graça é essa? Ele ria. Eu tô pensando aqui que eu tenho dificuldade de dar essa gargalhada, de soltar a gargalhada. Mas isso tu sabe que é prática, né? É praticar. Não tô dizendo por mim ou por... É praticar. Mas eu não corro. Vocês que pedalam e tem essa... Começa com o primeiro passo, começa com os primeiros 100 metros. Então, a prática do riso, e aí a dose de riso, está te propondo isso. E aí aqui no livro ele está rico em informações do que o riso te proporciona para o teu bem-estar, para a saúde. Então, ele trabalha, ou ele starta no teu corpo, eu sempre digo isso, a dopamina. Então, a dopamina, dose, gente, a dopamina, ocitocina, serotonina e endorfina. Além de outros neurotransmissores, outros hormônios, mas por isso que é a dose de riso, tá? Já fiz como é? Já entreguei o... já entreguei o ouro. E aí, é começar a praticar. E o Leonardo, mesmo sem saber, teu esposo assistindo aquilo ali, era aquele momento que ele estava
equilibrando a dopamina dele, a ocitocina, a serotonina, e sair depois. E esse humor da Praça é Nossa, esse humor não é aquele humor doente. Eles falam umas piadinhas ali e tal, mas é mais ingênuo, é mais ingênuo, é forte. E aí, só voltando um pouquinho, aí lembra que o autoconhecimento leva embora o sofrimento? Sim. Entender por que a gente não ri, por que a gente tem medo do palhaço, é importante. Sim. Né? E aí, se eu rir, sorrir, der gargalhadas, para não confundir com só aquele... Sim. Que já ajuda, né? Sim. Mas... Fernando, tu estavas falando dessa história do forjar uma risada, uma gargalhada. Simular uma gargalhada, o quanto isso pode impactar no nosso corpo, nos hormônios que a gente libera e no nosso bem-estar. Eu lembrei de uma pesquisadora americana, que ela é uma psicóloga, que se chama Amy Cuddy. Ela... Vou resumir aqui a história dela para não tomar muito o teu tempo de falar, mas ela era uma mente brilhante na infância, ela era diagnosticada com altas habilidades, ela era super dotada, então ela era uma grande promessa. Só que ela sofreu um acidente automobilístico, teve um traumatismo craniano e perdeu muitas capacidades, tipo fala, cognição. Ela conseguiu terminar o high school, que é o ensino médio americano, com muita dificuldade, demorando muito tempo. Então, ou seja, aquela promessa foi por água abaixo. Só que quando ela terminou o high school, ela resolveu que ela queria tentar entrar para a universidade. E ela quis tentar Harvard. Então, quando ela foi lá... Assim, a melhor... Quando ela foi tentar, ela entrou para entrevista, porque tem várias etapas, ela entrou para entrevista. Quando ela estava esperando ser chamada para ser entrevistada, ela ia fazer as aplicações para psicologia, bateu um desespero nela. E ela resolveu ligar para uma professora do high school, que foi a professora que foi o grande alicerce dela para ter conseguido se formar, e falou assim: professora, eu vou desistir disso, porque isso aqui não é para mim, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou embora, estou indo embora. E a professora dela falou assim: Amy, você não vai embora. Fecha os teus olhos. Respira e imagina. Finge que você já conseguiu. Ótimo. Finge que você já conseguiu. E ela fez aquilo, então. Ela desligou o telefone, ela fechou os olhos dela, ela ficou fingindo que ela já tinha sido aprovada. E ela entrou para a entrevista com uma autoconfiança diferente. Ela foi aprovada, ela cursou psicologia em Harvard e ela se tornou uma pesquisadora. E o que ela foi pesquisar? Por que aquilo tinha funcionado com ela? Certo. E aí ela descobriu, ela fez um teste, então, que foi assim: ela pegava os participantes, ela pegava a saliva, media o nível de testosterona, que é o hormônio da virilidade, e media o hormônio cortisol, que era o hormônio do estresse. Então ela via como que estava. As pessoas entravam numa sala, ficavam 5 minutos fazendo a posição do super-homem. Sim, perfeito. Eu acho que... Não, mas tá no livro essa do super-homem. Vamos lá. Assistiu Grey's Anatomy? Certo. Que é um seriado bem famoso. Tinha os neurocirurgiões lá que faziam isso antes da cirurgia. Então, o que ela fazia? As pessoas ficavam 5 minutos na posição de super-homem. Eu chamo de Mulher Maravilha. Mulher Maravilha, ou super-homem. Saíam dessa postura e ela novamente coletava a saliva para medir o cortisol e a testosterona. Resultado, testosterona aumentava e o cortisol baixava. Ou seja, ela escreveu, então, ela provou cientificamente a tese do finja até conseguir. Ou seja, quando tu finge aquela... E tu percebeu que era só essa postura de levar... Sim. A mão fechada aqui atrás. Eu falo no livro a postura do V de Vitória. Que a mesma coisa que ela falou aqui, né? Só que tu faz um V aqui como se tu já tivesse ganho. Sim. E aí tu pode ficar... Sim. Eu digo, essa postura ou essa posição, só para quem tem pressão alta não fica muito tempo, né? Por favor. Mas é justamente isso aí. Sim, é o acreditar, é o mentalizar e visualizar, né? Então isso... Que história. Tá, e me diz assim, ó. Por que nasceu esse livro? Tá. Tu queria saber aquela do Vanessa ali, né? Conte aquela história. Quem é essa pessoa que conversou contigo? Que diálogo foi esse? Que mensagem foi essa que veio? Tu sabe o que eu tô falando? Sei. Não, tá no livro aqui, bem legal até. Vamos lá.
pessoas? Pessoal, eu gosto muito de trabalhar com Clube de Mães, Rede Feminina de Combate ao Câncer, idosos. Então, para mim, são os melhores, porque o idoso é a criança novamente. O idoso já viveu o que tinha que Tem viver. nada a perder. Não tenho nada a perder. Então, se é pra rir, eu vou rir. Se é pra... eu vou. E aí eles se entregam. A maioria se entrega, assim, sem vergonha nenhuma. Com uma tenra criança que tá ali, realmente. E as mulheres, quando estão sozinhas, assim, tá, eu fiz agora para as mulheres cooperativistas aqui de Gravatal, um trabalho, uma imersão aqui com palhaço, com yoga. Foi a coisa mais fantástica do mundo, assim, de até hoje, vai fazer 2 anos, e elas ainda me encontram, me abraçam e dizem que foi marcante para elas, e elas levaram o riso para o seu dia a dia. Mas o livro é para adolescentes, na verdade é para a família toda, mas conta história de adolescentes, e eu estou trabalhando com adolescentes. E por que isso? Fiz a minha formação de palhaço e comecei a visitar hospitais. Palhaço aqui, e aí fui no hospital, aquele psiquiátrico ali de Laguna, era onde eu realizava esse trabalho, beleza. E fui numa consteladora aqui de Braço do Norte, a Sabrina, contar pra ela, Sabrina, eu fiz formação de palhaço, fiz o yoga fiz de yoga do riso também, a formação, tô trabalhando com palhaço, trabalhando com yoga, mas assim, eu tô muito perdido, eu não sei por onde começar, o que fazer e tal. E só que a Sabrina, ela é espiritualizada, assim, tal, e ela é um aparelho que recebe informações do além, entenda assim. Ela perguntou pra mim se eu tinha medo. Você tem medo? Daí eu entendi o que ela quis dizer. Eu disse, não. Ela assim, me dá uma folhinha de papel, me dá essas folhas de papel aqui. E ela escreve com a direita, passou a caneta para a esquerda aqui e começou a psicografar. E psicografou o que está escrito aqui no livro, que eu vou deixar assim. Mas, resumidamente, era um recado de que não só eu, mas agora tu também, e várias portas se abririam, e eu receberia o apoio de algumas pessoas para trabalhar com adolescentes. Ele não fala essa palavra adolescente nem criança, mas ele diz que eu tenho que trabalhar com aqueles que a dor futura está por vir. E disse o seguinte, que hoje, essa mensagem que me veio, né, psicografada, que o adulto tem muito apoio hoje, e tem mesmo, né, aqui temos a Mente, que é essa entidade que ajuda as pessoas que têm algumas doença psicológica. Acabamos de falar da Rede Feminina para as senhoras que têm câncer. Os idosos têm os seus grupos, e para o adolescente a gente não vê nada. É difícil. Então, o recado é: evitem a dor futura, evitem pessoas doentes. Então, se a gente trabalhar com adolescente que está nessa transição, e que é o que você vai falar na sua palestra, nós temos chances bem grandes de ter menos pessoas doentes futuramente. A ideia é essa, né, de realmente evitar uma demanda. Vamos lá, dentista. Se eu escovar o dente direitinho, se eu usar fio dental, eu vou evitar uma demanda de um consultório cheio, às vezes, e principalmente para quem não tem condições de pagar um tratamento, tem que enfrentar fila. Então, temos que evitar a demanda de adolescentes, de adultos, novos adultos doentes. Doente já basta gente. E quem assinou essa psicografia? Ah, certo. Quem assinou, quem psicografou foi a Sabrina. E aí eu perguntei também, quem é que assina? Quem é você, né? E aí foi muito interessante. Eu até tenho o desenho ainda. Ela desenhou o rostinho de um palhaço. Ela fez os 2 olhinhos, fez o chapéuzinho, assim, a boquinha. Aí ela falou, por favor, gente, eu não entendo, né, desse mundo,
Mas ela disse que existem falanges no céu, assim, de enfermeiros que já faleceram, que intercedem pelos enfermeiros aqui, de médicos, de dentistas, tal. Dela assim, olha só, falange de palhaços, eu não sabia que existia. São benfeitores, vamos dizer que são anjos, que estão no céu, de certa forma, intervindo aqui na Terra pelas pessoas que curam os outros rindo. Então, eles estariam dando esse apoio, o recado é esse, né? Para vocês que vão ajudar essas crianças, trabalhem isso aí que nós vamos ajudar vocês. Vamos abrir portas. Que maravilha. É isso? Eu não te falei que a conversa passava rápido? Ah, que bom. Uma hora passou voando. Estamos chegando bem no finalzinho. Eu acho que a conversa trouxe a mensagem que tinha que trazer, né? Mas essa pergunta final, ela faz aquele fechamento, né? Antes disso, antes da pergunta final, me fala se as pessoas quiserem te encontrar nas redes sociais, se elas quiserem adquirir um livro teu, conta um pouquinho onde elas te encontram. O meu Instagram para esse trabalho especificamente com o Yoga do Riso é o HIT, RYT, HIT, que são as iniciais de Riso Yoga Terapia. HIT, gestão do humor. O que a gente faz aqui é uma gestão do humor. Tô triste, então a gente vai... E a explicação toda está no livro e vocês podem acompanhar. Os ingressos para a palestra, livros, enfim, você vai encontrar na empresa que é a Unirisos. Unirisos, um R só, unirisos.com.br. Ali você encontra o livro, encontra detalhes da palestra e do lançamento do livro, que vai acontecer em Braço do Norte em 25 de julho. São esses os dois canais, assim, para me encontrar e... Falei certo? E Instagram? E o Instagram. Instagram é esse mesmo, @HIT, gestão do humor, ou @unirisos.com.br. Também é o site unirisos.com.br E o Instagram também. Também, os dois. Tá, então vamos para a pergunta final. Vamos lá. Fazendo um apanhado geral da tua vida, de toda essa tua trajetória, desde a tua infância, das tuas descobertas, das tuas formações, das respostas que tu encontraste em todas essas aventuras e experiências. Se fosse passar régua e dar conta da tua vida, do exemplo, da mensagem que a tua vida traz, desse teu propósito que surge cada vez mais evidente. Se pudesse resumir isso numa frase, eu, Fernando, vivi o que vivi e aprendi que... O risos, a gargalhada, o sorriso, abre portas, mais do que você imagina. É um caminho de vida. A Dani, ela já falou na abertura e eu só vou justificar aqui o porquê. Eu conheço 31 países. No mínimo, 25 desses foi porque eu exercito o riso. E não é o exercício do riso, não. É com as pessoas. Um grupo chamado Manezinhos, de Florianópolis, se simpatizou com o meu riso e me contratou como jornalista, e eu já acompanhei eles em no mínimo 25 países como jornalista do grupo, e eu não falo inglês, eu já mostrei aqui, eu já viajei o mundo com eles, faço o meu trabalho como jornalista, mas eu sei que eles no fundo não querem só o jornalista, eles querem essa leveza, esse riso acompanhando-os onde eles vão. Então o riso te leva longe. O riso te leva a conhecer o mundo. Isso que eu aprendi. Muito bem. Chegamos ao fim desse episódio e uma grande mensagem para aquelas pessoas que às vezes estão ali fechadas, enclausuradas no amargor, na reclamação, para quem sabe virar essa chave e abrir as portas para o riso. Vamos lançar um desafio para a Dani aqui, para ela rir mais no dia a dia. Eu sou sorridente. Eu só percebi que eu não sou dessas de dar essa gargalhada. Porque tem gente que tem um riso solto, riso frouxo que se fala, né? Que dá gargalhada a todo momento. E essas pessoas realmente são muito agradáveis. A gente quer estar perto dessas pessoas. E tem vida longa, né? E tem saúde. É difícil tu ver uma pessoa dessa gripada, por exemplo. Já percebeu? É isso aí. Então tá, esse foi o episódio de número 21, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Se você quiser nos acompanhar no Instagram, @viviaprendipodcast, lá você assiste os melhores cortes de cada episódio. Acompanhe também no YouTube, no Spotify e até o próximo.
Tchau!